Boa noite a todos mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês para encerrar o módulo, né, com a minha própria palestra. Boa noite também a quem está acompanhando pela internet. E, bom, queria agradecer, né, aos amigos da CPFL também, agradecer a presença de vocês e falar que é realmente um prazer, né, estar aqui. Que inclusive eu considero, já comentei isso uma outra vez que eu estive, que é um pouco uma partilha prazerosa do nosso trabalho na universidade, né? Então é um pouco também assim, faz parte do retorno social do que a gente faz, né? Vou mostrar assim o que a gente faz. O tema de hoje, né, Corpo e Saúde na Contemporaneidade, é a quarta palestra e última do módulo para entender o futuro do corpo e da saúde, filosofia e psicanálise. Eu vou, então, antes de começar a minha palestra, chamar aquele videozinho do módulo de entrada. 8 minutes, ABS workout. Foot to foot, crunch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30. Change. Alternating curls. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bom, então, a minha ideia é fazer um percurso histórico, genealógico, para a gente entender como a gente chegou à nossa contemporaneidade e as concepções e as práticas, enfim, que a gente tem hoje em dia, que a gente viu no vídeo, né, um exemplo negativo, enfim, mas existe também o aspecto positivo, a gente vai falar dele. Como que a gente chegou a esse momento da contemporaneidade de culto ao corpo, né, para tentar justamente entender melhor essa contemporaneidade, então entender o que é o corpo, como a gente pode pensar o corpo, o que é saúde, no sentido mesmo, enfim, de, como eu botei no texto de apresentação, que eu vou comentar ao final, entender melhor, bom, a questão do corpo da saúde para a nossa própria vida e em termos também coletivos, né? E eu vou começar a situar esse percurso no início da filosofia ocidental, né? Com Sócrates e Platão, na República de Platão, como é bastante conhecido, né? O Platão e o seu personagem Sócrates, né, usam o exemplo de um segmento de reta, no qual existe numa ponta as ideias dos objetos e na outra ponta as imagens desses objetos. Esse segmento de reta, ele tenta mostrar, quer dizer, o Platão tenta mostrar que as coisas no mundo sensível estão hierarquizadas de acordo com uma maior proximidade da ideia pura e um maior distanciamento da ideia pura, né? Então, ele pensa na existência de dois mundos, um mundo sensível, que é o nosso, e um mundo das ideias. Esse mundo das ideias é outro mundo, então as ideias que nós podemos ter são já cópias das ideias puras, né, do outro mundo.
E essas ideias puras são concebidas por Platão como as ideias verdadeiras. E quanto mais a gente se distancia desse mundo verdadeiro, mais existe degradação, né? Então, por exemplo, as ideias matemáticas que são dentro do mundo sensível, que é o nosso mundo, as ideias mais puras seriam mais verdadeiras e, portanto, teriam um maior valor do que as ideias, por exemplo, de objetos. E os próprios objetos seriam, portanto, menos verdadeiros, cópias degradadas das ideias dos objetos. Então, ele pensa essa gradação, né? E é um texto, embora ele não seja o primeiro na história a colocar as coisas dessa maneira, é um texto que é um marco de uma depreciação do corpo. No outro livro do Platão, no Fédon, ele, ainda com Sócrates, ele afirma ideias que são extremamente familiares para a gente até hoje, sobretudo pela via da religião, como, por exemplo, o corpo como uma prisão da alma, ou o corpo como um obstáculo para a alma não só conhecer o bem, como também conhecer e fazer o bem, como também para a felicidade, né? Quer dizer, então, lá, já desde Sócrates e Platão, há mais de 2000 anos atrás, se estabeleceu esse marco, esse marco que marcou, né, que caracterizou a nossa história da dita civilização ocidental como uma história de depreciação do corpo e valorização da alma, que ao longo dessa história teve variações conceituais, seja a alma, seja a mente, seja a razão. Descartes, já no século XVII, ele retomou, de alguma maneira, né, essa dicotomia corpo e alma, ou corpo e mente, pensando o corpo humano como uma máquina, né? O corpo humano seria análogo a, por exemplo, um relógio que o ser humano cria, só que um relógio mais complexo, porque quem criou teria sido Deus e não o ser humano, né? E a alma sendo sempre vista, portanto, como uma outra substância que não a do corpo, né? Então, o primeiro ponto para a gente marcar é essa separação e dicotomia entre corpo e alma, ou corpo e mente, e não só uma separação, como uma depreciação do corpo e uma valorização da alma, da mente, da razão. Essa dicotomia, que a gente poderia chamar também de natureza-cultura, né, ela vai valer não só para o corpo e a alma humanas, mas para o mundo de uma forma geral. Então, vai haver uma depreciação, um menosprezo para o que diz respeito à natureza, historicamente, e uma valorização da ação do homem sobre a natureza. Porque essa dicotomia natureza-cultura, quando a gente pensa no ser humano, justamente como ela está associada à dicotomia corpo e mente, no ser humano, o nosso corpo faz o papel da natureza. O nosso corpo é a natureza em nós, dentro dessa história. E a nossa mente seria o que haveria de propriamente divino e propriamente humano. Então, essa história caracterizou a nossa mente como o que há de propriamente humano e o nosso corpo não só sendo menosprezado, como determinando um estranhamento em relação a esse corpo. Então, como eu citei, né, no Fédon do Platão, o corpo sendo visto e considerado como uma prisão para a alma. Então, esse corpo é a parte natureza que impede que o homem seja Deus, né? Então, o que há de divino no homem, há de divino porque é imaterial. Bom, então essa dicotomia, ela se expande para uma dicotomia do homem representante, portanto, de Deus para o homem, enquanto considerado, como disse Aristóteles, né, discípulo de Platão, um animal racional, sua essência é ser racional, a sua essência, segundo Aristóteles, não é ter corpo, né? Dentro dessa dicotomia, a essência do homem, o que o caracteriza essencialmente seria só a parte racional. Então, o homem, com sua razão, ele está legitimado não só a dominar e controlar a natureza,
como um todo, como a colocar a natureza a seu serviço, porém, entenda-se, não ao serviço do homem como um ser integral, do homem como corpo e alma, mas a seu serviço como um ser racional. Então, o que caracterizou o percurso da nossa história, né, dita ocidental, foi esse projeto de uma submissão da natureza ao ser humano, mas ao ser humano entendido como uma alma, uma mente, ou uma razão que infelizmente tem um corpo. Da mesma forma, em relação ao próprio indivíduo, sempre se buscou um controle, um domínio dessa alma, dessa razão sobre o nosso próprio corpo, isto é, sobre as nossas, é o termo que foi usado ao longo desse percurso, nossas paixões. Bom, a gente poderia dizer, ou enfim, pensar, pelo menos é uma questão assim, que eu acho pertinente que se coloque, como diante da existência efetiva de nós mesmos, como corpo e alma, né, como que vigorou durante tanto tempo uma dicotomia de que o corpo é uma coisa, a alma é outra, e nós somos a nossa alma que infelizmente está aprisionada ao corpo. Quer dizer, isso que me parece, pensando em voz alta, né, tão contrário à experiência, como é que isso vigorou? Bom, uma hipótese que eu queria avançar, né, interpretativa psicológica, é justamente porque essa divisão ela permite nos dar uma sensação, dar ao homem, né, e a cada um de nós, uma sensação de um controle maior sobre aquilo que nós não podemos controlar. O que eu quero dizer se na nossa vida pessoal, nos nossos sentimentos, existe descontrole, existe, enfim, para começar em relação a nós próprios, né, a possibilidade, né, ou a experiência de descontrole, a experiência de uma dificuldade de lidar com os afetos suscitados pela interação com o meio, pela interação com as outras pessoas. Então, eu criar essa ficção de que essa dificuldade ela se deve ao meu corpo, mas que existe uma essência imaterial, inteligível, que não participa dessa dificuldade e que, justamente por estar separada desse corpo, entendido como origem de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades, né? Então, ela pode buscar uma solução pura, teórica, racional, para os problemas encontrados pela vida real, né? Então, me parece assim que essa dicotomia ela vigorou durante muito tempo por responder em relação aos indivíduos, né, por poder dar uma resposta consoladora para uma dificuldade de lidar com a vida, com a natureza, com o imprevisível, também com a finitude, com a dor, etc., né? Só que o problema, quer dizer, já adiantando o problema, né, que a gente vai voltar a ele ao longo de toda a minha fala, né, o problema é que essa solução, justamente pelo fato de ser fictícia, né, justamente pelo fato de não corresponder à realidade, ela é uma solução não só ineficaz, como, no meu entender, uma solução que agrava o problema ao qual ela se propõe solucionar, né, o qual ela se propõe solucionar. Então, não só ao separar corpo e mente e buscar ter um controle sobre o corpo a partir de um raciocínio puro, né, se a gente pegar o termo do Kant, né, uma busca de uma razão pura, essa razão pura de que o Kant fala, o Kant considera, né, quer dizer, é uma razão purificada do corpo, porque então ela poderia pensar só dentro de uma perfeição formal, só dentro de uma lógica formal, encontrar dessa forma supostamente a verdade e aí tentar aplicar ao corpo. Aí o próprio Kant diz, mas isso não vai dar certo porque o corpo aplicar as ações, né? Mas isso não vai dar certo porque as ações dependem do corpo. Então, essa ficção, se por um lado ela
a placa ameniza um pouco nossas angústias, enfim, nossas preocupações em relação ao devir, ao mundo, às interações efetivas, né, da vida. Por outro lado, ela agrava o problema, porque justamente ela não permite que a gente compreenda o que está se passando na vida, né, e nos nossos afetos, para, ao entender melhor o que se passa, poder reagir e se afetar melhor. Né? Ao fazer essa proposta de uma perfeição somente ideal, ela acaba não só fazendo com que o que nos escape ainda mais, porque essa solução ela é fictícia, né? Como ela faz com que a vida que existe acabe sendo ela própria depreciada. Essa dicotomia acaba reforçando a ideia de que a vida, enfim, para pegar jargões que são de Platão, quer dizer, ideias que se tornaram jargões, né, que já estão em Platão e que foram utilizadas pelas religiões em geral, de que a vida é sofrimento, etc, etc. Né? Bom, então, essa dicotomia, né, eu falei rapidamente sobre essa questão, tentando interpretar por que algo que não faz sentido vigorou, né, quer dizer, vigorou por ser uma defesa psíquica contra o que nos desagrada na vida, por exemplo, sofrimento, dor, finitude, morte, dificuldades, afetos, enfim, essa sensação de que as coisas ultrapassam o nosso controle. Isso que a gente pode, e no meu entender deve pensar em relação ao indivíduo, isso passou também correlato em relação à sociedade como um todo e à cultura como um todo. Então a gente vê na nossa história justamente o quê? A história do homem, da civilização, se erguendo não a favor da natureza e a favor da natureza que o constitui ou que nos constitui, mas contra essa natureza. Então, é mais um exemplo, né, da não eficácia dessa dicotomia. Por partir de uma ideia que me parece extremamente errada, né, assim, não corresponder à realidade, partir de uma ideia de que os nossos problemas, então não só individuais, como, por conseguinte, coletivos, vêm de uma natureza que não é como deveria ser, né, só isso já mostra o quanto que isso não se sustenta, né, por partir dessa ideia, o homem, ao longo de todo o tempo, buscou controlar e dominar essa natureza contrariamente a ela. Então, o homem muito pouco buscou se aliar a essa natureza para torná-la mais favorável a ele, né? Essa natureza que o constitui. A tendência, quando a gente olha para trás na história, foi o homem, a civilização, buscar ir contra essa natureza, tomar essa natureza como um inimigo e mais, como o grande inimigo. Indo rápido, porque, enfim, a gente tem bastante coisa para ver, a gente poderia pensar justamente que já passar para o século XX, né, onde começou a ocorrer, enfim, depois vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho para os séculos anteriores, mas no século XX começou a ocorrer o que foi chamado de crise da razão e crise da ciência. Né? E por quê? Não foi porque alguns filósofos já estavam combatendo isso, alguns, né? Poucos, mas já estavam combatendo isso há muito mais tempo. Mas não foi por causa disso, foi por um resultado social e histórico dessa própria visão de mundo contrária à natureza. Por exemplo, quando no início do século XX o Titanic afundou, né? Que hoje em dia, enfim, parece que é só um tema de filme, uma coisa, mas na época foi uma coisa que abalou muito as pessoas, né? Mas abalou justamente por quê? Porque era, simbolicamente, era o poderio do homem contra a natureza, o controle do homem sobre a natureza, se mostrando falho. Né? Mais do que isso, por exemplo, obviamente, as guerras. Né? Então, as guerras mostravam que, apesar de todo o progresso do homem, toda a racionalidade do homem, ele não podia evitar a guerra, e, sobretudo, guerra em proporções nunca antes vistas. Claro que a explicação dada, ainda dentro desse paradigma
que eu estou apresentando, né, era assim, viu, olha só, o homem é de fato bestial, né, a razão, a alma está tentando cada vez mais controlar essa bestialidade humana, controlar a natureza, mas não consegue. Quando a gente acha que está tudo controlado, essa bestialidade explode de uma maneira absurda, né? Não. Então, isso, não concordo com essa explicação, né? Só para caracterizar, em geral, como é visto esse tipo de problema. Ainda dentro disso, todas as catástrofes ecológicas do século XX. Né? Bom, então, isso faz um quadro de problemas efetivos, históricos, que colocaram, de alguma maneira, o sucesso da razão e da ciência em xeque. Né? Então, para a gente entender melhor isso, aí vou voltar um pouquinho para o século XIX. No século XIX, o Laplace é autor de um texto, e dentro desse texto, de um trecho célebre do chamado determinismo universal, onde ele dizia mais ou menos assim, que se algum dia algum ser, se fosse possível, algum ser conhecer todos os elementos que constituem o presente e todas as leis que regem esses elementos, esse ser poderia prever o futuro. Acho que deu para entender. Se eu conheço tudo que está em relação no presente e a regra, as leis dessas relações, bom, eu posso prever o futuro. Aí ele fala, isso só é possível para Deus. Porém, aí ele diz, porém, o homem, com a sua ciência, com a física, a astronomia, porque era o auge, né, do progresso científico, está próximo disso. Então, sempre essa ideia, justamente, de que o homem, com a ciência, estava se aproximando de Deus dentro desse projeto de controle da natureza, dado que o homem estava associando, atribuindo à natureza todos os males, a origem dos males, a origem do que o desagrada, do que vai contra, enfim, suas intenções. Né? Então, esse determinismo universal, essa busca do homem de se aproximar de Deus através da ciência, ela estava junto com uma ideia que também é do século XX, né? Que uma vez as tecnologias estando muito avançadas, nós vamos ter tempo para o ócio criativo, vamos ter tempo para curtir a vida. Não preciso nem comentar, né, que a princípio dá-se o contrário. Né? Imagino que todo mundo, infelizmente, aqui participa dessa correria que existe hoje em dia, né? Talvez num certo sentido muito mais devido às tecnologias do que por acaso. Né? Bom, então, voltando a essa ideia de que o século XX mostrou, por acontecimentos efetivos, o quanto que, não exatamente a ciência ou a razão, mas esse projeto cientificista, esse projeto do progresso, né, era falho. Junto com isso, houve, claro, né, anos 60, 70, várias revoluções culturais também em relação à liberdade das mulheres, à liberdade do corpo, e, enfim, e por aí vai. Não vou falar porque é, digamos, conhecido por todos, né? Não vou me estender nisso, mas todas essas revoluções que contribuíram de maneira muito forte para o que a gente tem na contemporaneidade. Né? Essa transgressão desse meados do século XX, num certo sentido, a gente não vê mais hoje, né? Mas a gente, de alguma maneira, o culto ao corpo e o culto à saúde que a gente vê hoje, que a gente tem hoje, não deixa de ser herdeira, né? Ou, se a gente quiser dizer dessa maneira, certamente não existiriam se não tivesse havido, né, essas revoluções culturais e sociais de meados do século XX e, junto com isso, enfim, essa crise da razão e da ciência de uma maneira geral. Bom, aí falando um pouquinho de hoje, para depois entrar nos autores que eu quero trazer para vocês, né? Hoje, então, quando a gente pensa em culto ao corpo, o que ocorre, digamos,
existem duas formas de ver, então não vamos mais falar de culto ao corpo, porque culto a gente já está, de alguma maneira, falando algo negativo, né? Essa valorização do corpo, ela se dá basicamente de duas maneiras, né? Uma maneira como culto ao corpo, ou culto à saúde, mas que manteria não só a dicotomia corpo e mente, como manteria ainda com uma valorização da mente, ou da alma, ou da razão. Em que sentido? A gente vai ver isso melhor quando eu falar um pouquinho mais da medicina. Mas no sentido de que esse culto ao corpo não é o culto ao nosso corpo real, efetivo, né? Esse culto ao corpo é o culto a uma ideia de corpo. Quando a gente pensa num corpo ideal ou numa saúde ideal, a gente não está pensando o corpo real, efetivo, nem a saúde real da experiência. A gente está pensando uma ideia de corpo, uma ideia de saúde. Então, é importante frisar isso, que é um paradoxo, né? Ou se a gente quiser, uma contradição, porque, de fato, esse culto ao corpo é ainda, se a gente quiser falar dessa maneira, né, um platonismo. Só que, ao invés da ideia perfeita ser uma ideia pura, ou da ideia perfeita estar tendo como objeto, enfim, o próprio mundo inteligível, ou como em Kant, uma busca de uma razão pura, de uma verdade da própria lógica formal da razão, não, agora o que a gente tem é uma ideia do que seja o corpo perfeito, uma ideia do que seja a saúde perfeita, uma ideia do que seja a felicidade perfeita. Então, ao buscar atingir esses ideais, a gente se afasta da felicidade real, que pode ser vivida, a gente se afasta do corpo que a gente tem, né? A gente se afasta da saúde que a gente pode ter. Então, esse culto ao corpo ainda não é ao corpo, é a um corpo entendido na dicotomia corpo e mente. Então seria um culto a um corpo mecânico, um culto a um corpo puramente orgânico, a um corpo puramente material e físico, que, no entanto, se confunde. Isso aqui é curioso, que eu quero enfatizar, para depois entrar com os autores que vão pensar contrariamente a isso, que se confunde com uma ideia desse corpo. Então, em outras palavras, a gente só pode pensar um ideal de corpo, uma ideia de um corpo ideal, porque a gente, ou na medida em que a gente pensa nesse corpo como puramente material. Esse é o paradoxo da coisa. Porque ao pensar o corpo como puramente material, aí eu penso, o corpo material, ele teria tal saúde perfeita lá preconizada pela medicina. Ele teria tal forma muscular perfeita do corpo sarado, etc, etc. Então, todas essas perfeições, supostas perfeições, em relação ao corpo, só existem porque eu ainda penso, ou enquanto eu ainda penso, o corpo como algo material, distinto da minha mente, separado da minha mente, e essa mente pensando qual é o corpo ideal, qual é o novo projeto de corpo ideal, o que é ser feliz. Aí está lá a nossa mente elaborando, né? Por isso que, apesar de tanta diferença, né, assim, uma valorização do corpo, não, ainda é direitinho lá a razão kantiana. Olha só, agora a razão pura está se exercitando, pensando como seria o mundo do faz de conta, rosinha, onde tudo funciona direitinho e o corpo é sarado, todo mundo é feliz, né, etc, etc. Não está se pensando o que existe. Ainda não está se pensando o mundo sensível. A gente ainda está aqui no mundo sensível, que é o único que existe, mesmo em Platão é o único que existe, olhando para aquele outro suposto, né, onde as coisas são ideais e perfeitas. E ao tentar buscar aquele ideal, eu me distancio de mim mesmo, do meu corpo. Então, que corpo é esse? Agora, tentando entender, se o corpo não é um organismo, né, nesse sentido da dicotomia corpo e mente, se o corpo não é
como não é uma fisiologia ainda dentro dessa dicotomia, o que esse corpo é? Para responder isso, eu vou pegar um pouquinho um percurso da história da medicina. E um autor em particular, que é o Claude Bernard, do século XIX. Ele começou a publicar os textos principais dele em 1865. O Claude Bernard, ele surge num momento em que a medicina se calcava numa dicotomia correlata à dicotomia corpo e alma, que era de pensar o corpo como uma máquina, tal como Descartes tinha proposto, e pensar a alma tal como na tradição não só platônica, como cristã, né? Que seria o quê? A alma como um princípio imaterial que rege o corpo. O que autores anglo-saxões chamaram, né, de o fantasma da máquina, né? Quer dizer, tem uma alma ali guiando a máquina. O Claude Bernard se contrapôs a isso. Então, ele se contrapôs a um vitalismo, mas não um vitalismo qualquer, a um vitalismo animista que pensaria esse corpo separado desse sopro da alma. Bom, só que como que ele pensou isso? Ele pensou que o que se passava de fato, quer dizer, é que a doença, então, não era um problema de uma entidade nosológica, no sentido, estou brincando com o termo, entidade, quer dizer, no sentido de um ser à parte que toma o corpo e o torna doente, né? Mas sim um problema fisiopatológico. Então, o Claude Bernard ele foi um dos autores, mas um autor marcante também, a pensar a doença como alterações nos tecidos, alterações nesse corpo enquanto fisiologia. Então, o corpo não estava mais sendo pensado exatamente como uma máquina, estava sendo pensado como um corpo fisiológico que teria, portanto, uma normalidade de funcionamento, e as doenças se deveriam a uma anormalidade, a uma disfunção dessa normalidade funcional fisiológica. E então ele começou a pensar a doença como um reflexo de uma anormalidade nos tecidos, enfim, na fisiologia de um modo geral. Então a doença como um resultado de alterações físico-químicas. Então, como eu falei, quer dizer, ele com isso combateu a ideia do animismo, mas ainda se manteve no mesmo paradigma. A doença, ela se encontra onde? No orgânico, entendido como um orgânico físico-químico. De modo que a saúde, ela passou a ser concebida como correspondendo a um bom funcionamento fisiológico. Bom, essa proposta, essa definição do Claude Bernard gerou, é a proposta que permanece vigente até hoje, em grande parte na medicina, através do que é chamado definição negativa da saúde. A definição negativa da saúde, como todos, assim, de algum modo, certamente já ouviram falar, que é uma ideia familiar, é a de que a saúde é a ausência de doença. Então, saúde, ausência de doença vem dessa revolução na medicina, operada, entre outros, mas em particular por Claude Bernard, entre essa concepção, então, né, operada por Claude Bernard, da saúde como uma normalidade funcional e da doença como um disfuncionamento, uma disfunção, um problema no funcionamento dessa máquina. Então, ele, sem a ideia de alma, ele retomou esse mecanicismo do corpo. Se a saúde é um bom funcionamento fisiológico e a doença é um mau funcionamento fisiológico, a medicina tem que se ocupar com o quê? Com o conserto da máquina, né? Então, se existe se eu estou com uma doença, a ideia dele é assim, se existe um problema num tecido, um problema, enfim, fisiológico, físico-químico, isso vai gerar uma doença. Portanto, se eu tenho uma doença, isso é causado por um problema fisiológico.
Então, o papel da medicina é consertar o problema fisiológico. Bom, essa ideia, né, ela, portanto, mistura, né, ou se a gente quiser usar o termo, confunde normalidade e saúde. E ao confundir normalidade e saúde, vou falar uma coisa que infelizmente deve ser familiar a todos, né, a saúde, enquanto normalidade e norma padrão, ela acaba servindo, tendo uma serventia, um uso, enfim, um efeito moral sobre todos nós. Né? Porque se você ser saudável não é mais você ser saudável, digamos, em termos de experiência da saúde, mas sim adequar-se à norma, você tem que se submeter a essa verdade externa. Eu quero ser saudável, eu tenho que então estar, por exemplo, na média. Então eu tenho que me submeter a essa média e ao que é necessário para que eu me enquadre nessa média. Bom, a partir daí, para falar, né, ainda das influências dessa visão na filosofia moderna e ainda contemporânea, né, daí a gente pode pensar outro ponto importante na medicina atual, que é a ideia de risco. Né, o risco de uma alteração fisiológica. Tal conduta, tal atividade, etc., faz com que eu corra o risco de uma alteração fisiológica. Também a ideia de uma redução da prevenção, da medicina preventiva, à simples medicalização precoce, ou intervenção precoce. Existe estatisticamente indicado que tal presença de tal funcionamento fisiológico no meu corpo, pela estatística, abre uma probabilidade ou uma possibilidade de eu contrair daqui a 30 anos tal doença. Bom, aí eu vou fazer uma prevenção medicamentosa, uma prevenção cirúrgica, enfim. Então, uma redução da prevenção, mais uma vez, ao ataque à doença. Né? Então, saúde como ausência de doença, buscar saúde significa combater doença. Uma desvalorização da clínica médica e da anamnese. O que é? O generalista, ele perde valor, né, social, ele perde importância, porque o que vale são os especialistas que vão se especializar na correção dos tecidos, né, da fisiologia. O generalista está vendo qual tecido, cadê, que órgão que ele está vendo? Ele está vendo a pessoa como um todo. Então, dentro desse paradigma, é compreensível que ele acabe socialmente desvalorizado. E sobretudo, uma desvalorização do meio ambiente. Do meio ambiente, então, a gente já pensou, né, em relação à natureza como um todo, a gente pode pensar também, é correlato, a desvalorização do meio ambiente, claro que tem, felizmente, né, como contrapartida hoje em dia, eu vou voltar a falar disso, a ecologia, etc., mas pensar em relação ao meio ambiente do próprio indivíduo. Pensar saúde e doença vinculadas somente ao organismo, à fisiologia e mais, né, na verdade é uma fisiopatologia, é uma patologia da fisiologia, é uma maneira de menosprezar ou mesmo de desprezar a participação do ambiente físico, do ambiente social e do ambiente psíquico em relação à saúde. Bom, existe um autor que em 1943 publicou uma tese de doutorado em medicina, então, que se contrapõe a essas teses do Claude Bernard. Ao se contrapor ao Claude Bernard, ele estava se contrapondo também, enfim, a medicina, a esses problemas que a gente encontra na medicina contemporânea, não? Avant la lettre, né? Antes do tempo, que é o Georges Canguilhem. O Canguilhem é autor de um livro, Normal e Patológico. O Canguilhem era um filósofo que depois se formou, já formado em filosofia, se formou em medicina, foi praticar medicina, e a tese de doutorado dele, curiosamente, não de filosofia, mas de medicina, foi um grande livro de filosofia pensando a saúde e a medicina. E o que ele contesta em Claude Bernard é justamente a ideia de que essa ideia, então vou tentar concentrar, estou adorando falar tudo isso, mas eu estou preocupado com o tempo, porque ainda tem bastante coisa que eu quero trazer para vocês.
vou tentar concentrar no nosso foco, corpo e saúde, né? A ideia do Canguilhem é justamente assim, de contestar que a saúde possa ser medida somente a partir do funcionamento do organismo. Por quê? Porque, então ele vai dissociar essas duas ideias que o Bernard associou, um organismo ser normal, ou está dentro da normalidade, ainda que dentro de uma normalidade biológica, isso não significa que ele seja saudável, porque a saúde não é do organismo. Não existe um fígado saudável, existe uma pessoa saudável. A saúde é do indivíduo, tomado na sua totalidade real, existente. Então, a saúde é a relação dessas normas biológicas com o meio ambiente. Então, a saúde, ela é uma saúde da pessoa na experiência de vida dela, né? Bom, ou seja, a partir disso, o Canguilhem vai criar, propor um conceito para a gente pensar saúde, que é de normatividade. Isto é, da nossa capacidade, maior ou menor, normativa. Nossa capacidade de criar normas, criar normas de maneira a se adaptar ativamente, o ativamente é fundamental, às exigências do meio. Então, eu sou saudável, independente de qualquer deficiência que eu tenha, ou de eu estar, enfim, assim ou assado lá na média prevista, etc, etc, mas sim ser, ou na medida em que eu posso, com o meu corpo, aí já não mais entendido só como um organismo fisiológico, eu posso interagir, satisfatoriamente com o meio. Bom, então o Canguilhem vai pensar o corpo como um corpo integral, que portanto também envolve o psiquismo, e a saúde como capacidade normativa. Vou trazer rapidamente, porque eu me estendi no resto da apresentação, outros autores na história da filosofia que pensaram de outra maneira o corpo e a saúde. O corpo diretamente, a saúde, aí já, quer dizer, nem sempre usando o termo saúde, já com uma interpretação minha. O Spinoza, no século XVII, contemporâneo de Descartes, já estava pensando uma outra ideia de corpo, que não tem nada a ver de Descartes, inclusive ele estava pensando, se contrapondo a Descartes, que é, nós somos indivíduos constituídos de múltiplos indivíduos. Então ele está pensando assim, que apesar da palavra indivíduo não divisível, ele está pensando essa não divisão no sentido de uma multiplicidade. Quer dizer, nós somos um corpo, então temos um soma, só que essa unidade somática, ela é múltipla, ela é constituída, por sua vez, de diversos outros corpos. Esses outros corpos são constituídos também de diversos outros corpos ao infinito. Então, ele está pensando o indivíduo como uma unidade, mas essa unidade como sendo uma unidade funcional, ou enfim, de existência, mas não como uma unidade fixa, imutável, ou idêntica a si mesma. E esse indivíduo, ele interage, ele se constitui pela interação com o mundo, com o fora, com as outras pessoas, com o ambiente de uma maneira geral. Não. O Spinoza também vai pensar em relação à nossa mente, uma ideia que depois o Winnicott, sem ter lido Spinoza, vai trazer, mas é muito parecido, igual, enfim, análogo, tal como o Narman apresentou na sexta-feira passada. Eu vou retomar rapidamente. O Winnicott, ele diferencia mente de psicossoma. O psicossoma, então, seria o nosso corpo, só que o psiquismo, ele é a elaboração da atividade somática. Então, se a gente pensar que desde a gestação, e desde o nascimento, existe uma unidade somática e uma elaboração dessa unidade somática. Acho que fica mais claro entender que corpo e psiquismo estão juntos, são uma coisa só. Bom, e como é possível a dissociação psíquica? Como é possível a gente achar que não é nada disso, se é isso? Aí o Winnicott vai diferenciar esse psicossoma,
Então, o psiquismo como sendo, enfim, englobando os afetos, esse pensamento que não é um pensamento consciente, da mente. A mente, ela já vai ser uma atividade do psiquismo, e, portanto, do psicossoma, do corpo psíquico, uma atividade do psiquismo de elaborar não mais somente sem mediação a experiência somática, mas de elaborar reflexivamente essa própria experiência. Aí, como o Narman já falou da última vez, então, por exemplo, já desde o bebê já está com essa mente funcionando para se dar explicações, né? Não com essas palavras, né? Mas lá ao modo do bebê, por exemplo, uma ausência da mãe. Aí a mente ela vai servir para compreender essa ausência. Não, como se o bebê estivesse pensando com essas palavras, né? Assim, não, a minha mãe se ausentou, mas ela está presente, enfim, existe uma continuidade e tal, não estou abandonado. Se ela se ausenta demais, por exemplo, né, aí talvez ele já comece a pensar, não, eu não preciso da minha mãe, ou não, minha mãe não está ausente, ela está presente. Pronto, aí a mente começa já, ao invés de ser usada para compreender a realidade e para afirmar essa realidade, ela começa a ser usada para denegar essa realidade, para se proteger do que desagrada nessa realidade. O Spinoza vai dizer algo muito parecido, né, que a mente, no caso, o Spinoza usa a mesma palavra, mas essa primeira ideia de mente, ela, quer dizer, a mente, o que o Spinoza está chamando de mente, corresponde ao que o Winnicott está chamando de psique, de psiquismo. Né? A mente é a ideia do corpo, segundo Spinoza, exatamente nesse sentido. Mente e corpo são uma mesma coisa, e a mente é a elaboração do que se passa no corpo. Então, essa primeira ideia, portanto, do psiquismo, a mente em Spinoza, ela é unida, ela é uma coisa só, é a mesma coisa que o corpo. É a elaboração imediata, sem mediação do corpo. E o Spinoza diz, mas a mente, ela tem ideias. Essas ideias que a mente tem, que a mente concebe, elas estão para a mente que a concebe, do mesmo modo que essa mente, psiquismo, está para o corpo. Então essa mente é uma ideia da ideia, e que ela pode continuar tendo ideia da ideia da ideia, que tomam como objeto as ideias e não mais o corpo psíquico, não mais a realidade. Então essas ideias da ideia, elas podem ser usadas para melhor compreender o corpo psíquico, o mente-corpo, a unidade mente-corpo. Mas elas podem também entrar em abstrações. Aí a crítica severa que o Spinoza faz às abstrações por se distanciarem, se dissociarem do corpo, aí o corpo já é entendido como corpo-mente, como corpo psíquico, né, e, de uma maneira geral, da realidade. Bom, o Nietzsche, por sua vez, ele vai também pensar, quando Nietzsche fala do corpo, ele já está pensando no corpo, uma das expressões que ele usa, como a grande razão. Mas justamente esse corpo que é a grande razão é um corpo pensante. Não é mais o corpo material, não é mais o corpo orgânico, não é mais o corpo da dicotomia. É o corpo já corpo e alma. Né? Já uma coisa só. E ele vai pensar esse corpo, portanto, já concebido dessa maneira, né, como habitado por diversas almas. Ele vai pensar como um resultado de múltiplos instintos, múltiplas pulsões, impulsos, então, forças. Então ele vai pensar esse corpo, essa unidade corporal como múltipla também. Então são autores que estão pensando, cada um com seu universo conceitual, essa mesma ideia, né, desse corpo pulsante. Né? E a saúde, então, para tentar fechar, a saúde, assim como Canguilhem pensou a saúde como capacidade normativa, o Spinoza vai pensar como a saúde ligada ao aumento da potência de agir. Agir, se o corpo é corpo e mente, esse agir é agir e pensar. Em outras palavras, o aumento da potência de existir. O Winnicott, ele vai pensar a saúde como capacidade criativa, capacidade de se sentir ativo, de poder transformar essa interação com o meio de uma maneira ativa e criativa. Nietzsche vai acrescentar a isso a ideia do que ele chama da grande saúde. Eu trouxe aqui um trecho da H Ciência, que eu acho que o Carlos, na primeira palestra, já citou, né? Aforismo 382. A grande saúde é tal que não apenas se tem, mas constantemente se adquire e é preciso adquirir, pois sempre de novo se abandona e é preciso abandonar.
é quase as mesmas palavras do Canguilhem, quando ele diz que ter saúde é poder se dar ao luxo de perdê-la e reconquistá-la. Ter saúde não é a saúde perfeita. Ter saúde é poder fazer frente à vida. Então, esses autores todos, né, eu nem falei as datas, né, mas Spinoza, século XVI, século XVII, Nietzsche, século XIX, Winnicott, século XX, eles estão todos, e Canguilhem, né, século XX também, eles estão todos trazendo justamente essa ideia de um corpo multiplicidade, de um corpo psiquismo, né, isto é, de um corpo real, um corpo da experiência, e a saúde como ligada a essa experiência. A saúde como ligada a esse indivíduo na totalidade, que por sua vez não existe isolado, não é um império dentro do império, né? Esse indivíduo, ele existe e se afeta na interação com o mundo, com as outras pessoas, com o ambiente de uma maneira geral, né? Nós somos, como diz Spinoza, modificações da natureza, nós somos modificações dentro da natureza, constituídos inteiramente de natureza, né? O fato da gente se conceber constituído de natureza não quer dizer que a gente está negando a linguagem, negando a razão. Não, a gente está pensando linguagem, razão, como características que no humano, os animais também têm linguagem, não como a do homem. Isso, exatamente. O animal homem tem a linguagem ao modo do animal homem, né? Os macacos têm a linguagem ao modo dos animais macacos, né? E assim por diante. Ou seja, a cultura, pensar a cultura como um modo da natureza, não tira nada da especificidade da cultura, mas chama a atenção para esse fato de que nós existimos dentro dessa natureza, né? Bom, aí agora eu fecho de verdade para a gente passar para o debate, né? Voltando rapidamente para a questão da medicina e para a questão desse momento atual de valorização do corpo e da saúde. Primeiro, a questão da medicina. Se a gente pega, por exemplo, a partir desses autores que eu trouxe, né, Canguilhem, que era um médico, né, Spinoza, Winnicott, Nietzsche, essa definição de saúde como potência de agir, de existir, criatividade, capacidade normativa, essa definição é uma definição positiva de saúde. Então, ela vai contra a definição negativa de saúde, a definição de saúde como ausência de doença. Definição negativa em nome da qual, até hoje, combate-se doença, às vezes em detrimento do doente, né? Contra a pessoa, mas em nome dessa verdade científica do combate à doença, né? Se a gente pensa uma definição positiva de saúde, isso significa que a saúde, evidentemente, não pode mais ser só objeto da medicina. Então, uma das consequências que me parece inevitável de uma concepção positiva de saúde é pensar a saúde a partir de uma multiprofissionalidade e uma transdisciplinaridade e com uma abordagem multiprofissional. Então, só um pequeno parênteses, isso vai contra, por exemplo, né, o que insistem, né, a corporação insiste há vários anos, é negado no Congresso e volta, essa ideia, por exemplo, do ato médico, né, segundo a qual todos os profissionais de saúde teriam que ter a assinatura de um médico para poderem exercer suas profissões. Ao contrário, é uma abertura da saúde, da compreensão da saúde, portanto, como algo de fortalecimento do organismo humano. Dentro desse organismo, é uma palavra que eu já tinha falado, um fortalecimento da natureza do homem, né, do próprio corpo do homem, do nosso corpo. Dentro disso, evidentemente, o combate à doença é um dos fatores, mas já posto dentro de uma concepção maior, totalmente diferente. Outro ponto importante. Bom, então a prevenção, ela ganha também uma outra ideia, não fica sendo só mais uma prevenção cirúrgica ou medicamentosa, né, ou de medicalização da vida. Né? A prevenção passa a ser algo ligado a um fortalecimento. Por exemplo, evidentemente tem que entrar alimentação, nutrição, etc. Né? Bom, exercício físico, o que for, e eu vou falar disso, vai ser o último ponto. Outro ponto ainda na questão da medicina. O que a medicina tanto busca hoje, né, e eu como professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, que ele nem foi mencionado, né, no currículo, enfim, mas sou,
o que é tanto busca, e o tempo inteiro, é ética, uma busca da medicina por ética e por humanização. Mas o que eu tenho a dizer, né, o que eu diria, é assim, que não é possível essa humanização que a princípio se deseja, né, sem uma mudança desse paradigma. Na dicotomia corpo e mente, na definição negativa da saúde, ética e humanização, no meu entender, né, e não sei se deu tempo, enfim, de apresentar os argumentos, né, vai ser sempre uma coisa contrária ao que de fato está sendo apresentado e exercido. Porque essa humanização que se quer, ela não vai ser conseguida se o médico continuar achando que saúde é combater a doença e não pensar no fortalecimento da pessoa, do indivíduo. Bom, por fim, se a gente pensa, então, a partir de uma definição positiva de saúde, por exemplo, e aí isso é extremamente contemporâneo também, então, estou retomando o início, a gente viu a questão do culto ao corpo, do corpo ideal, da saúde ideal, aí agora a gente vai pensar esse outro aspecto da contemporaneidade, alimentação saudável, natural, orgânica, uma nutrição que não é mais só colocar caloria na balança, como se o corpo fosse uma locomotiva, né, que é o modelo nutricional do início do século XX, mecanicista. Né? Do mesmo modo, pensando também essa mesma relação natureza-cultura no que diz respeito ao mundo como um todo, desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, pensar isso, esses são elementos que podem favorecer e que evidentemente favorecem, né? O nosso conhecimento chegou aí, historicamente a duras penas, né? Favorecem esse corpo psíquico, a potência desse corpo psíquico, favorece a nossa capacidade normativa. Né? Só que a gente tem que acrescentar justamente que o ponto é essa potência de existir. Por quê? Porque mesmo essas novas conquistas, mesmo entender que o que a gente se alimenta nos constitui, não é só caloria para ser queimada pela combustão da locomotiva, né? Mesmo entendendo isso, mesmo entendendo, portanto, que eu troco com o meio desde a nutrição, né, até, enfim, a saúde psíquica fica mais evidente ainda, né? Mesmo assim, não adianta eu pegar esses novos valores e colocar dentro de uma mesma dicotomia e pensar que com isso eu vou ter um corpo mais saudável, sem que esse corpo seja um corpo psíquico, um psicossoma. Né? Não adianta eu pensar que eu tenho que me submeter a esses novos valores, ao invés de pensar que saúde é expressão de uma potência singular, é expressão criativa, ativa de mim mesmo e da minha singularidade. Então, quando eu falo desse paradigma que eu acredito, né, que está na base, a ideia é sair de exigências normativas para uma compreensão do que nos constitui, para que, a partir dessa compreensão, a gente possa valorizar a nossa potência, a nossa experiência, a nossa vida de fato. E não simplesmente criar novos modelos ideais para ficar correndo atrás. Né? E, obviamente, esse esquema, né, dessa submissão a essa causa externa, esse ideal externo, nunca vai propiciar o aumento da potência que a gente espera. Então, esse aumento da potência, ele nunca vai evitar a finitude, o sofrimento, a dor, né, algum sofrimento, enfim, a dor, né, a existência, só há saúde real na existência real. Então, essa saúde desse corpo psíquico, ela inevitavelmente está ligada, é o que o Winnicott fala, né, quando ele diz que ter saúde poder ser capaz, né, ou na medida em que a gente é capaz de não sentir um sentimento de futilidade da vida, mas ao contrário, um sentimento de vida, de expansão, e isso, bom, o Winnicott fala, mas os outros autores que eu trouxe também falam com outras palavras, né? A saúde ela vai estar ligada ao que o Nietzsche chamou de amor fati, né? Ou a possibilidade maior ou menor de cada um de nós afirmar a existência e, mais do que afirmar, amá-la, né? Amá-la com o que há de bom, o que há de ruim, inclusive porque a gente viu que na nossa longa história essa dificuldade de aceitar, afirmar e amar de uma maneira criativa e, portanto, transformadora, sempre obteve o efeito contrário, né? De um distanciamento disso que esses ideais todos sempre buscaram e nunca nos trouxeram, né?
Bom, então eu paro por aqui, abrindo para o debate e agradecendo a vocês. Nos apresentou esse quadro que é, digamos, teórico, né? Compete a nós agora confrontarmos essa separação mente, corpo, ou agora com uma visão mais atual, né? Verificar como a nossa vida real, então, se encaixa nesse contexto. Ou melhor, cada um de nós deve ter as suas dúvidas, né, de existência, práticas. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente trocar as ideias com o André, que é um especialista, para a gente ver como é que é a realidade concreta, né? Então, vamos passar para as perguntas. Por favor, sejam breves de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar. Levantem a mão, aguardem que a câmera chegue até vocês e o microfone também. Mais uma coisa, levantando a mão, vocês farão um sinal para Jéssica e para Cláudia, de maneira tal que elas poderão atender os seus pedidos. Obrigado. André Martins, eu sou médico e trabalho num serviço de saúde pública e tenho uma grande preocupação com esse apossamento dos médicos no que se refere ao cuidado da saúde. Eu achei muito importante para mim, e é um conflito, chega a ser uma angústia, a atitude médica, a onipotência dos médicos, a onipotência dos meus colegas, a minha provavelmente também, mas que eu questiono o tempo inteiro. E, então, comentar sobre isso parece um ponto fundamental, porque isso está meio em crise, inclusive nos trabalhos em relação ao pessoal de enfermagem, na saúde mental onde eu trabalho, o pessoal da psicologia clínica, o pessoal que trabalha na saúde mental. Né? A onipotência do médico, né? Que é uma coisa, até falando junguianamente, embora não transe muito sim, Jung, mas essa coisa tradicional, esse arquétipo que se fala o tempo todo do médico, o sucedâneo do feiticeiro, né? Que ele é o feiticeiro, e ele é o sucessor do feiticeiro na história. Então, assim, se você puder comentar mais alguma coisa, porque eu não tenho uma clareza grande sobre isso e sofro com isso. Eu sofro muito com isso. Né? Eu falo o tempo todo numa linguagem meio poética da ética do coração, da atitude do médico. Para mim é mais de que 60% no que se refere à atitude curativa, né? E não o tecnicismo ao qual o médico está sujeito. Às vezes, por saber tecnicamente, quer deter uma onipotência de estar cuidando bem da saúde e não está a partir da atitude dele. Entendeu? Perfeito. Então, eu posso comentar de uma maneira bem livre, né? Pensando em voz alta e ousando falar, né, o que me vem à mente. Eu acho assim, por exemplo, eu oriento dissertações, mestrado e tese de doutorado na saúde coletiva também da UFRJ, né? Não só na filosofia, como na saúde coletiva. E muitas vezes vem essa questão de parte dos médicos, né, que estão justamente se questionando dentro dessa herança, porque é uma herança, né, dessa onipotência, que o médico está só encarnando essa onipotência do homem diante da natureza e do seu próprio corpo. Né? E isso é fruto dessa história que eu tentei, né, bem abreviadamente apresentar. E vem essa questão assim, de pensar, poxa, mas aí eu, enquanto médico, tenho que dar conta da psicanálise, enfim, da psicologia, ou entender um pouco de tudo. Assim, sim e não, tem que mudar essa forma de entender. Eu acho que a ênfase é não pensar mais a saúde como ligada somente à fisiologia, inclusive para poder encaminhar para outros profissionais de saúde, fazer equipes multidisciplinares e transdisciplinares. Né? Isso já é abrir mão dessa onipotência.
Então, assim, ter uma noção do que está se passando com o paciente, para não pensar assim, o tratamento foi um sucesso, mas o paciente está péssimo. Né? Acho que é por aí. Né? É poder pensar a saúde, ao invés de pensar só a doença. Por isso que eu enfatizei, né, essa diferença entre concepção negativa e concepção positiva da saúde. Eu acho que é preciso ter a ousadia, né, pelo menos da parte dos médicos, eu vejo como uma ousadia diante do quadro atual, de pensar uma definição positiva e assumir isso. Né? Por exemplo, se a gente pensar em termos de saúde pública, eu já li um artigo com esse questionamento. Como que vão ficar os financiamentos da saúde, né, se a definição for positiva e não só de combate à doença? Mas tem que enfrentar essa questão, ao invés de achar que isso é um obstáculo para a coisa, ou um impedimento para a coisa. A saúde ser vista como a ausência de doença, isso favorece a indústria farmacêutica, a indústria de biotecnologia, não tem dúvida. Né? Então, quer dizer, até quando vai se ficar alimentando essa farsa, né, para usar os termos que me vêm à cabeça, bem livremente, né, em detrimento do que, a princípio, se propõe tratar, que é da saúde. Então, acho que uma definição positiva não retira a necessidade e a importância da atividade médica tal como ela é pensada hoje em dia. Ela apenas abre para uma transdisciplinaridade e uma multiprofissionalidade, né, se puder usar o termo. Boa noite. Eu fiquei muito curiosa para saber, dentro dessa visão, né, da integração entre mente, corpo, saúde, como é que você vê a questão da cirurgia plástica hoje em dia, né, que está se tornando cada vez mais uma coisa comum, né, e muito, quer dizer, visto de uma maneira muito até às vezes natural, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Eu queria ver como que dentro dessa visão é vista a questão da cirurgia plástica. Uhum. Sim. Então, eu penso assim, esse tipo de apresentação, de discurso, de ideia que eu trago, né, a minha intenção não é de modo algum criar novas normalizações. Né? Então não é julgar certo, errado, é para a gente entender o que está acontecendo. Na questão da cirurgia plástica, é evidente que existem aspectos positivos, inclusive, e talvez até sobretudo, né, psicológicos. Né? Então, digamos, supondo que funcione, né, não a cirurgia em si, mas o que se busca com ela. A pessoa pode aumentar a autoestima, se sentir melhor, etc, etc. Mas não há dúvida de que é uma tentativa, não que não seja válida, mas assaz indireta. Né? Então, eu acho que além disso, é importante a pessoa tentar, eu me sinto até dizendo obviedades falando isso, né? Mas tentar se sentir melhor consigo mesma sem essa dependência da cirurgia plástica. Porque quanto mais houver essa dependência, mais provável vai ser uma decepção em relação aos resultados. Porque não existe solução mágica. Já falei isso no outro café filosófico aqui, há anos atrás. Não existe solução mágica, né? Quer dizer, então, não é só cirurgia plástica, pode ser, enfim, ficar milionário, pode ser, sei lá, o que a gente quiser. Assim, vou resolver minha vida de tal maneira. Plum, aí pega a varinha de condão. Começou mal, se essa for a expectativa. Se for um elemento a mais de favorecimento, enfim, da autoestima ou do que quer que seja, por que não? Porém, em termos sociais, essa supervalorização, ou isso se tornar, né, tão corriqueiro, talvez esteja refletindo, seja um fator a mais dentro dessa ideia do corpo ideal, da saúde ideal, da felicidade perfeita. Boa noite, André. Eu estava pensando, enquanto você falava, a minha pergunta deveria ter uns 15 minutos, mais ou menos, porque a cada momento a gente fica pensando, né, numa questão. Que bom. Mas daí eu tentei resumi-la e coloquei assim, a saúde parece que vista pela uma visão contemporânea, né, corpo, mente, psique, ela
ela pode ser, como que ela pode ser encarada e vista sem a visão ou sem o intrometimento da própria sociedade? Eu pensei assim, se você colocasse essa visão que você colocou por último agora, na época de Platão, por exemplo, ela seria encarada, né, de uma outra forma, né? Então, assim, como parece que cada vez que a gente pensa em saúde e a gente quer não separar corpo de mente, de psique, de certa forma a gente separa mais, né? E se a gente não considerar o que a sociedade toda, inclusive assim, em todas as áreas, pensa sobre saúde, a gente não consegue, parece que, chegar a uma conclusão. Não sei se eu fui claro para você. Não sei também, né? Mas vamos ver. Obrigado. Eu diria, né, assim, gostei da pergunta para eu poder sublinhar, enfatizar esse ponto. Eu diria justamente que a nossa época talvez seja mais propícia para a gente pensar essa não dicotomia. Porque justamente a gente vem de 2000 anos de cultura de dicotomia corpo e mente. Por um lado, isso dá um grande hábito, né? Assim, uma grande familiaridade com essa estranhíssima proposta de que o corpo é uma coisa e a mente ou a alma é outra, né? Então, isso que é muito estranho, soa familiar porque faz 2000 anos que se repete, né? Mas, por outro lado, o momento atual é de crise, né? A partir, no mínimo, do século XX, ou mesmo do século XIX, né? Esse modelo milenar, ele vem sendo posto em crise. E na contemporaneidade, então isso aqui é o interessante, né, de pensar isso na contemporaneidade, existe essa valorização do corpo. E não é só a valorização do corpo ideal. Toda a questão ecológica, desenvolvimento sustentável, essa atenção à atividade física, a um corpo saudável, isso já aponta para uma predisposição a se entender esse corpo da experiência, esse corpo real. Então, é claro, a gente vê as duas coisas, mas essas duas coisas estão sobre um mesmo solo epistêmico, se a gente quiser usar esse termo, né, que é do Foucault, de atenção ao corpo, de valorização do corpo, e não necessariamente dentro dessa dicotomia. Eu acho que, por exemplo, falar essas ideias hoje, com certeza soa de uma maneira muito mais compreensível para um número maior de pessoas do que o Spinoza falando esse mesmo tipo de ideia no século XVII, lá, contemporâneo de Descartes, lutando contra a filosofia medieval e a escolástica. Quer dizer, acho que a gente tem percurso para poder pensar isso. Isso um ponto. O outro ponto, embora a sociedade sempre vá buscar, é mais do que compreensível também, defesas psíquicas coletivas, né? A nossa vida individual, como a gente busca, por exemplo, né, o que seria esse corpo e mente, ou esse corpo-psiquismo sem essa separação? É a gente buscar se sentir bem. Né? Simples assim. Né? O que é diferente de eu pensar, assim, tenho que me adestrar para ocupar tal função na grande engrenagem da sociedade, como se pensava. Né? A educação física surgiu, né? O Carlos está aqui e ele já me falou sobre isso, né? Surgiu dentro dessa ideia de uma militarização dos corpos. Né? Hoje em dia a gente tende a não pensar mais assim, ou não tanto. Né? O mundo não é uma grande corporação e nós temos todos que funcionar de uma mesma maneira. Essa ideia da singularidade, da gente poder pensar a favor da coletividade, mas de uma coletividade que não é contrária a gente, mas sim expressão da nossa potência singular, eu acho que isso é cada vez mais factível, cada vez mais da ordem do dia. E a gente pode pensar isso também na vida individual e pessoal. Bom,
eu acho que a gente acaba ficando bastante sensibilizado com aquilo que a gente ouve, de acordo com as nossas histórias também, né? O que eu gostaria que você pudesse comentar, é claro que eu já tenho algumas ideias a priori, seria a questão de talvez uma nova experiência que a escola está vivenciando hoje, que é talvez assim o encontro com a diferença, né? Então, se nós temos o histórico de uma escola que talvez tenha almejado aí sempre o aluno ideal, nós temos agora, no Brasil talvez um pouco mais recente, o chamado aluno incluído, né? Que pode portar aí uma deficiência mental, uma deficiência física, enfim, ele basicamente ele não funciona, né? Basicamente ele não funciona como aquilo que a gente almeja como ideal. E o que eu acho interessante nessa experiência é a questão de que, se encontrando com a diferença, a gente tende a refletir sobre isso e até a transformar certas dinâmicas tradicionais que a gente traz com a gente, né? Então, quando você comentou a questão do sujeito singular, quer dizer, esse sujeito que traz suas histórias, seja uma história de os médicos podem até explicar melhor isso, de um parto que sofreu aí um desagrado, de uma gravidez, enfim, uma síndrome, um acidente que seja. Esse indivíduo, ele é diferente, ele se apresenta, ele está ali, e ele acho que tem o direito de vivenciar a sua singularidade, né? E para quem, no caso, trabalha, de repente, com a questão da educação, em todos os níveis, a gente tem, né, desde a educação infantil ao ensino superior, esse aluno que traz sua singularidade mental, física, enfim, sua diferença, sua multiplicidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Perfeito, concordo plenamente, né? Essa ideia, ela está presente nesses autores que eu trouxe, no Spinoza, no Nietzsche, no Winnicott, no Canguilhem. Né? O Canguilhem, justamente, ele está pensando assim, que a saúde, ela só pode ser pensada efetivamente em relação ao indivíduo. Então, a ideia é assim, ele define doença, nem deu tempo de eu falar, né, de vários detalhes, mas ele define doença como uma limitação na capacidade normativa, né? Só que, na nossa vida, a gente está sempre tendo que se afrontar com limitações. Então, não é só casos onde isso fica muito explícito, né, de uma deficiência. Não, todos nós temos que nos afrontar com limitações. Então, pensar saúde, se não é pensar essa saúde ideal, que só serve para a gente depreciar a nossa vida e, portanto, nos tornar menos saudáveis, paradoxalmente, né? Para pensar uma saúde de fato efetiva, real, a gente tem que pensar que a saúde, ela sempre se dá junto com limitação, né? Então, a ideia do Canguilhem de pensar a capacidade normativa é pensar justamente que, dentro de suas limitações, sejam elas explicitadas ou não, pouco importa, cada um tem capacidade normativa, né? Então, se a gente compara, a gente até pode dizer, bom, é uma capacidade normativa limitada, tá? Mas dentro desses limites, aquela pessoa pode ser saudável, né? E um outro exemplo, além, né, desse dos deficientes, enfim, né, a gente pode pensar, eu acho que a ideia fica talvez ainda mais forte, mais clara, se a gente pensar a velhice. Hoje em dia, justamente, existe assim, um tal culto à juventude. Por quê? Porque a juventude estaria mais próximo desse ideal, desse mundo das ideias neoplatônico, contemporâneo, né, do corpo ideal, da saúde ideal, da felicidade ideal, né, que a velhice ela não tem como se aproximar disso, né? E, no entanto, é um fato, né? Então, dentro desse fato existencial, biológico, bom, evidentemente, existe saúde, e existe, pode existir mais saúde, né? Quer dizer, então, essa é a ideia do Canguilhem. Não é possível você estabelecer um parâmetro igual para todos. O Spinoza, ele pensa a mesma coisa. Você pode pensar em modelos, mas esses modelos têm que ser referência que não substituam e nem oprimam, não é o termo que ele usa, mas é o que me vem à mente, oprimam a existência singular. Esse pensamento todo que a gente elabora com a nossa mente a respeito da realidade do nosso corpo psíquico. Ou isso serve justamente para a gente entender melhor esse corpo psíquico e a realidade, e, portanto, aumentar a nossa potência. É nesse sentido, né, que o Nietzsche fala em relação à própria filosofia e à filosofia de Spinoza, que o conhecimento é o mais potente dos afetos, né, o que tem mais potência de transformação, ou então é uma abstração que, inevitavelmente, vai obter como resultado o oposto do ideal que ela propõe.
André, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa capacidade normativa do Canguilhem, porque você o tempo todo, nós estamos fugindo da normatização, né, dessa visão ideal de saúde, de corpo, etc, etc, etc. Como você fala na capacidade normativa, você está imaginando, você está dizendo, a capacidade que cada um de nós tem de criar uma norma para nós mesmos, para si. Então, fala um pouquinho mais, eu acho que aí que tá, eu precisaria que você avançasse mais. Claro. Então, justamente, o Canguilhem, ele acaba, ao se expressar, criando esses dois conceitos. O dessa capacidade normativa, ou de normatividade, contrária a uma normalização, né? Uma normalidade e, portanto, uma normalização. Então, a normalização, ele está criando espontaneamente, imagino, mas acho que não é à toa que ele cria em cima da mesma raiz para mostrar que, por exemplo, uma ideia que ele diz, a doença, ela não é nunca uma anormalidade, ela é uma norma de vida mais restrita ou mais limitada, mas ainda assim ela é normativa, né? Então, para a gente pensar, isso me reenvia, e tem trechos do Canguilhem que são quase idênticos a trechos do Nietzsche, a ideia de grande saúde em Nietzsche, né? Porque mesmo a grande saúde é aquela que inclui a doença, né? Porque mesmo na doença a gente pode ser normativo e saudável. Bom, então, em Canguilhem, essa capacidade normativa, ela vai significar uma força plástica, uma capacidade de criar novas normas a partir das exigências do meio. Então, na minha interação com o meio, com o ambiente, com outras pessoas, com as situações, enfim, que me são impostas, né? É a capacidade de eu impor criativamente minhas normas. Ou seja, de eu criar uma maneira de, ao invés de me submeter ao que me é trazido, né, de eu transformar isso que me é trazido de maneira a manter essa potência de vida e de existência. Né? Então, é claro que nessa interação com o ambiente vão existir ambientes mais favoráveis e ambientes mais desfavoráveis a que isso aconteça. Né? Isso a gente vê também no Winnicott e nos outros autores. Quanto maior for a nossa potência de agir, né, mais a gente tem condições de enfrentar ambientes hostis. Por outro lado, se o ambiente for favorável, aí mesmo uma capacidade normativa, já misturando os autores, né, menor, ela pode ser extremamente saudável e potente dentro disso. Né? Então, por isso eu estou dizendo isso porque eu acho importante também relembrar e frisar que a saúde diz respeito tanto ao indivíduo quanto ao ambiente. Né? Então é por isso que, além da gente pensar uma saúde individual, já como corpo psíquico, capacidade de criar normas, o Canguilhem lembra que criar normas, estabelecer normas singulares, é o mesmo que criar valores, e essa sinonimia, né, essa identificação de normas com valores é extremamente nietzschiana também, né, porque para Nietzsche criar valores é ser seletivo, é ser legislador, né, e criar valores significa afetar-se, né? Valor é afeto em Nietzsche. Então, essa capacidade de criar normas, criar valores, significa afetar-se melhor com o ambiente. Né? E isso, que é do nível individual, está em íntima relação com o nível social e ambiental de uma maneira geral. Por isso que que eu comecei com a questão da relação natureza-cultura, pensada no indivíduo e no todo, né? Porque eu acho que está ligada a desenvolvimento sustentável, a alimentação orgânica, etc, etc. Né? Não como condição sine qua non, porque as coisas vão ser sempre, enfim, não vão estar nunca organizadinhas, mas existe essa relação. Né? A gente pode ser saudável num ambiente hostil, mas é evidente que a gente vai ser mais saudável num ambiente que favoreça essa saúde. Então, enfim, não sei se respondi. Boa noite. A minha área de atuação é educação física. Né? Eu sou aluno de filosofia também. E eu me deparo cotidianamente com indivíduos que colocam o corpo acima de qualquer valor. Então, eu queria que você falasse se isso é um esvaziamento
de alguma forma moral, de algum desvio que acaba tendo hoje na sociedade. Tá. Então, eu imagino, né, quando você relata, enfim, que você vê muito pessoas colocando o corpo acima de qualquer valor, esse corpo que está sendo posto acima de qualquer valor, com certeza, ainda é o corpo compreendido por essa dicotomia. Entende? Então, o que eu quero trazer para a gente pensar é assim, eu acho que isso é uma coisa relativamente boa, sim, pensar na saúde do corpo enquanto organismo, ou do corpo enquanto físico, fisiologia. Né? Mas se e somente na medida em que isso é um fator a mais para esse corpo psíquico, para esse psicossoma se sentir potente e vigoroso. Né? Então, imagino, quer dizer, e constato também, que muitas das vezes isso não acontece. Essa valorização do corpo, colocar o corpo como valor principal, acaba sendo muito mais uma fuga psíquica, mais uma defesa psíquica diante das dificuldades encontradas na vida, diante, enfim, de angústias, diante de ansiedade, diante de interação com esse ambiente, pressões, etc., etc., né? Psíquicas, familiares, da vida em geral, profissionais, né? Do que um fator a mais de favorecimento dessa saúde corpo-psíquica. Né? Não, então, o que eu digo, como eu disse antes, a ideia não é ficar julgando, é bom ou é ruim. Vai depender do que está sendo vivenciado na experiência daquela pessoa. Mas, de uma maneira geral, para a gente entender o que está se passando, eu acho que, na maioria das vezes, por mais que tenha seu benefício, está sendo muito mais uma fuga do que um fator de reforço dessa saúde, desse corpo psíquico, desse aumento da potência de agir, desse aumento da potência de existir. Né? Mas acredito, enfim, que não só, mesmo assim, pode estar contribuindo, né? Seria bom que fosse uma contribuição maior, né? E que o principal da gente compreender é que a ideia de saúde que eu estou trazendo, né, e daí pensar essa mudança de paradigma, é de pensar não mais uma dicotomia corpo-psique, mas um corpo-psiquismo, e essa mente elaborativa do que se passa na realidade, como podendo contribuir para esse aumento dessa potência de vida, desse amor à vida. Né? E aí os exercícios físicos, por exemplo, podem contribuir também, né? Mas são vivências diferentes. Né? Então, eu acho que a ideia é entender essa diferença, né? E aí, enfim, cada um é que sabe o que pode e o que deseja, né, para si próprio. Como eu coloquei no texto de abertura, né, do módulo, né, que corpo queremos, que saúde queremos. Aí quando eu digo isso, é antes de mais nada em relação ao próprio indivíduo, e claro, em termos coletivos, mas não mais em termos coletivos, assim, como uma grande campanha de militarização, agora todos vamos nos adequar a essa nova norma. Mas não é isso. Né? Essa nova norma seria de uma nova normalização e não de um aumento dessa capacidade normativa singular. Boa noite. Aqui. A tua palestra foi maravilhosa, gostei muito e mexeu comigo. Obrigado. Meu nome é Chainho, eu sou engenheiro e da pior espécie, mecânico. Estranho no ninho aqui, então peço complacência. Essa ideia da dicotomia, homem, corpo, alma, cultura, natureza, traço cultural muito marcado na nossa cultura toda, mas será que a gente não conseguiria, quer dizer, apagar um pouco dessa coisa tão marcante, quer dizer, recorrendo à cultura de outros povos, como os orientais, por exemplo, que sempre pensaram o homem como uma coisa única e souberam, a partir dessa ideia, desenvolver tantas artes cavalheirescas que a gente tanto admira, que tanto nos surpreende, né? Será que a gente podia trazer um pouco da incredulidade do cacique Seattle
diante da ideia de que do homem branco ser proprietário da natureza, quando para o povo dele a verdade era exatamente o oposto? Então, isso me faz pensar duas coisas, né? Uma, em relação à engenharia mecânica. Eu, enfim, tenho conhecidos, né, que são totalmente pró-ciências humanas, né? E o que me passa pela cabeça, e às vezes eu digo, é assim, olha só, a gente está em que andar? Se não existisse engenharia, a gente não ia estar aqui. A nossa confiança no mundo, para falar em termos psicológicos, psíquicos, bem fundamentais, né, depende de todas essas áreas e da ciência. Né? Então, é fundamental, não só para a vida prática, como para a vida psíquica. Eu poder estar, sei lá, no terceiro andar, sem ficar com medo de que o chão vai desabar. Né? Então, eu acho que esse meu comentário já vai no sentido de uma não dicotomia, né, do físico e do psíquico. Né? Portanto, o que eu vejo é justamente que, infelizmente, ainda é comum a gente confundir, e talvez, sobretudo, engenheiros, daí eu imagino o seu comentário, né, confundir ciência com cientificismo. Porque o cientificismo, quando a gente põe o ismo, ele está caracterizando o quê? Uma crença, uma crença, vamos exagerar nas tintas, uma crendice na ciência como dizendo a verdade. Só que achar que a ciência diz a verdade, isso é uma crença, o contrário do que é a ciência. Então, transformar a ciência numa nova ideologia, numa nova verdade, uma nova religião, como o cientificismo faz, e em geral, né, a gente encontra alguns engenheiros e outros cientistas que vão nesse sentido, é contraditório, porque isso é contrário à ciência. Né? Então, a ciência é um instrumental extremamente útil, positivo, bem-vindo. Né? Agora, achar que só ela diz a verdade, aí sim é contrário à ciência. Aí a gente colocar essa redução que a ciência tem que fazer para poder ser eficaz no lugar do mundo e da vida. O Deleuze dá um exemplo que ele tira do Borges, né? Que é assim, imagina você querendo andar numa cidade e aí você vai pegar um mapa. E o mapa é do tamanho da cidade. Não adianta nada, né? Para o mapa te ajudar, ele tem que ser uma redução. Ou seja, a ciência ela precisa reduzir para poder ser útil, senão não adianta nada. Agora vamos imaginar uma outra cena. Eu acho que o mapa é mais verdadeiro do que a cidade. Aí pronto, nem vou mais para a cidade, eu tenho um mapa na mão. Aí isso é o cientificismo. Bom, então esse é o primeiro comentário. Um outro comentário, né, em relação assim, poxa, apagar um pouco, né, isso dessa oposição natureza-cultura, concordo plenamente, né, assim, espero, né, poder sempre contribuir para isso e acho que é algo totalmente factível, viável e, como eu respondi na outra a outra questão, é extremamente contemporâneo, pertinente ao nosso tempo, né? Pensar isso. E quanto a trazer aportes do orientalismo ou das culturas orientais, eu acho interessante, né? Agora, mais do que isso, eu acho que o mais importante do que isso seja com esses aportes dessas outras culturas, seja com aportes que vêm do próprio Ocidente. Esses autores que eu trouxe são todos ocidentais. Spinoza, um racionalista, né, do século XVII, o Nietzsche, o Winnicott, Canguilhem, né, seja de uma forma ou de outra, mas todas os aportes são evidentemente bem-vindos. O mais importante, eu acho que é pensar isso no sentido, pensar isso para a nossa vida, tanto individual quanto coletiva. O que eu acho que é menos interessante, ou eu diria até pouco interessante, ou talvez nada interessante não, já é alguma coisa, mas realmente muito pouco interessante, é usar o orientalismo, por exemplo, como uma transgressão, um cano de escape, assim, não, na minha vida ou na minha sociedade, paciência, eu sou ocidental, ou tenho que seguir o cientificismo, ou tenho que manter a dicotomia corpo e mente, mas aí eu tenho aquela janela
para viver uma experiência de outra ordem. Não, isso é importante, ok, mas eu acho muito mais importante e viável e totalmente da ordem do dia e possível e simples é a gente trazer esse novo paradigma para a nossa vida, antes de mais nada, individual, né? E dentro do possível, coletiva e social também. André, gostaria de te fazer uma pergunta. Dentro desse conceito que você falou de mapa mental, né? Como você criaria essa potência de agir no indivíduo que te procura e ele tem depressão ou então é dependente de drogas? Como praticamente aconteceria essa... Isso. Que dicas você daria para ele poder criar essa potência de agir? Claro. Então, primeiro comentário, né? Assim, me parece que não só, como a gente viu no vídeo do módulo, né? Anorexia, bulimia, vigorexia, são sintomáticos desse culto e dessa busca de uma saúde perfeita, de um corpo ideal, de uma felicidade perfeita, de um mundo sem dor, sem sofrimento, etc, etc. Não só, mas a depressão também. Não só a depressão, como doenças degenerativas, né, também ligado ao vídeo, obesidade e doenças degenerativas de modo geral. Né? Essas doenças, elas são ditas também doenças de civilização. Olha que bandeiroso, né? Assim, que significativo. Por quê? Porque dentro dessa pressão contemporânea e do estabelecimento desses novos padrões ideais inatingíveis, né, é mais do que compreensível, isso como um quadro geral, né, que um dos resultados disso seja um aumento de casos de depressão. A depressão, ela, claro, tem que ver o caso a caso, né, mas de uma maneira geral, ela está expressando, ainda que seja a partir de dificuldades na maternagem, né, ela está expressando uma dificuldade ou uma falta de confiança interna, né, na própria expressão dessa potência. Né? Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Pensar em melhorar a questão da depressão, quer dizer, né, em combater a depressão, antes de mais nada é preciso entender que ela própria já significa, já é expressão de uma falta de expressão, de uma dificuldade de se sentir ativo, de se sentir singular, de se autorizar a ser singular. Né? Bom, então, primeiro ponto que eu acho é que, em relação, digamos, daqui para frente, né? Assim, isso se deve à relação mãe-bebê, com certeza, mas de uma maneira mais geral da sociedade, isso se deve aos vários obstáculos que essa mente dissociada do corpo psique, né, essa mente inventa. Por exemplo, dogmas dos mais variados, religiosos ou outros, a moral de uma maneira geral, toda essa tentativa de normatizar, né, contrariamente à capacidade normativa do indivíduo, né, de fazer o indivíduo se enquadrar, de fazer com que ele se submeta a algo, sem que seja de uma maneira criativa, sem que ele sinta aceito nisso e criando de alguma forma, né, transformando a sociedade, isso tudo vai contribuir para que a pessoa deprima. Né? Bom, em relação dada a depressão, né, em relação a uma cura, um tratamento, um horizonte de cura, né, eu diria assim, que se a pessoa está viva, o Spinoza chama de conatos, né, a potência de vida dela está existindo. Né? Então, o que há a se fazer é um reforço disso. E, bom, de maneira geral, fica difícil pensar nisso, mas com certeza é um reforço disso. Né? O que eu penso, assim, a psicoterapias, né, com certeza tem um papel fundamental. Aí, no meu caso, eu penso favoravelmente à psicanálise em particular, né, mas vamos colocar de uma maneira geral, de contribuição para isso. Né? Aí é claro que dentro da própria psicanálise existe tanta teoria, né? E às vezes a teoria estranhamente vai contra isso, é estranho. Né? Mas se a gente pensar, seja a psicanálise, seja a psicoterapia de uma forma geral, como uma ajuda de um profissional que está ali
tentando justamente buscar, ainda que seja essa nesguinha, né, ou o quanto que há ali de potência de vida, de vontade de potência, para usar o termo de Nietzsche, né, é por aí que a pessoa vai poder cada vez mais, né, sair desse estado, né, dessa situação. Uma última palavrinha em relação às drogas, né? Ainda dentro desse mesmo quadro, as drogas elas sempre vêm como uma fuga. Então, elas estão ligadas, num primeiro momento, a um prazer, mas a um prazer que se confunde com uma fuga de um desprazer. Só que todo desprazer, para que possa gerar uma fuga que se torna um vício, né, esse desprazer ele está sendo um desprazer, num certo sentido, generalizado. Um desprazer em relação à própria existência. Né? Então, as drogas, quando se tornam um vício, é sempre, inevitavelmente, porque existe um sentimento de futilidade da vida que encontra um lenitivo, né, que é a palavra culta para dizer isso, uma maneira de se anestesiar, né, e de esquecimento daquela fonte de desprazer. Né? Então, mais uma vez, o caminho, a pista para se conseguir sair de uma drogadição, com certeza é um favorecimento da produtividade da própria pessoa. Ela se sentir criativa, ativa, produtiva, que aí ela vai encontrar o prazer que ela não encontrou na sociedade ou na vida, de modo geral, e nem nas drogas, porque as drogas estão sendo só um paliativo, né, de esquecimento, de fuga, aí ela vai começar a encontrar nela própria. Né? Então, o que está na base do pensamento desses autores, eu concordo plenamente, é que existe uma força que é interna, né, e que digamos, se a gente pensar em Spinoza, nós como modos da natureza, né, que é a mesma força de toda a natureza, essa pujança de vida que está simplesmente encontrando, pela relação com o ambiente e por essa mente, quando dissociada do corpo, que ao invés de ajudar, atrapalha, né, obstáculos para essa expressão. Então, é tentar buscar e reforçar essa expressão singular. Boa noite, André. Sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Essa palestra está sendo transmitida agora, ao vivo, pelo nosso site, né? E tem só uma pequena seleção de cidades que te acompanham agora: Niterói, São Lourenço, Passo Fundo, São Paulo, muita gente do Rio de Janeiro, Rio Claro, Fortaleza, Itapetininga, Catanduva, Campinas, até Paris, na França, estão te acompanhando agora. E o professor Neyman Ermoli também está te acompanhando ao vivo. E a pergunta que foi selecionada foi do Luiz Lessa. Ele foi um ex-aluno seu no programa de pós-graduação em saúde coletiva na UFRJ em 2006. Ele te pergunta, na qualidade de professor, que ele também é professor, né? Como André Martins pensa a educação na área de saúde? Esse debate é tão importante, mas ainda muito distante dos alunos de graduação. As escolas são cada vez mais tecnicistas. Ele quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Ok. Bom, então, boa noite, Luiz. É uma grande questão, né? Até na Faculdade de Medicina da UFRJ está havendo, nesse momento, né, um grande debate de um programa de educação em saúde. Quer dizer, a educação na formação médica da UFRJ está sendo repensada, liderado de maneira brilhante pelo Sérgio Aidarf, né? Não sei se estou pronunciando bem o sobrenome dele, não sei se ele está também acompanhando. Né? Eu acho fundamental. A dificuldade maior, apesar, né, enfim, não sei se a palavra certa é apesar do desejo de grande parte dos médicos, talvez mais, né, do que apareça, em pensar essa humanização, essa ética, é que ainda existe culturalmente uma preocupação que nenhuma informação técnica falte ao aluno. Né? Isso para pensar na questão do médico, né, da formação do médico. Bom, como ainda mais, né, com o nível de especialização atual, né, essas informações são muito numerosas. Né?
Então, às vezes, apesar do desejo de humanização e de ética na formação do médico, quase que falta espaço cronológico para se pensar isso que eu estou propondo, algo nesse sentido. Mas eu considero que seja fundamental, né? Não sei quantos dos colegas lá da faculdade estão assistindo, quantos vão se convencer por esse discurso, né? Mas eu acredito, então, primeiro ponto, que isso deveria ser, por exemplo, uma disciplina obrigatória logo no primeiro e segundo período. Por quê? Porque o jovem que vem do vestibular para fazer medicina, em grande parte esses jovens vêm por idealismo, porque querem, porque têm algum tipo de vontade de vocação, de desejo, de devoção no sentido da saúde, e ao longo da formação, apesar, supondo, né, boas intenções, que eu acredito que há da parte dos professores, como esse paradigma ainda é o paradigma mecanicista, esses ideais vão se dissolvendo, né? Então eu acho que isso poderia, e talvez até deveria, fazer parte das disciplinas de primeiro e segundo período. Um segundo problema, infelizmente é preciso abordá-lo, né, ou mencioná-lo, é que a própria filosofia, muitas das vezes, está fechada também na sua disciplinaridade, dentro desse mesmo paradigma tecnicista, né? Digamos, existe uma tecnicidade da filosofia que tem também a sua utilidade, enfim, os seus aspectos positivos, mas que muitas vezes se coloca de uma maneira excludente desse outro exercício da filosofia, que é o exercício da filosofia por excelência, que é o de pensar a vida, que é de pensar a solução, que é o de pensar as questões, de pensar os problemas, né? Então, às vezes acontece de se pensar, bom, vamos chamar um professor de filosofia para dar esse tipo de aula. Ele não vai dar esse tipo de aula. Ele vai ensinar o autor tal, a linha tal do autor tal. Quer dizer, então, de fato, é um problema a ser enfrentado. Não só dentro da formação médica e dos outros profissionais da saúde, como dentro da formação da filosofia. Que alguma valorização seja dada ou permitida a esse pensamento vivo, né, a esse pensamento, como eu disse no início da palestra de hoje, a esse interesse de dar esse retorno social, né, do que a gente faz. Bom, dito isso, que eu falei da formação, agora, de uma maneira geral, eu acho que eventos não só como esses, né, mas eventos dos mais variados, tanto através das mídias, quanto nas instituições de ensino como um todo, né, eles são sempre bem-vindos e acredito que constituem, aos poucos, né, uma frente de trabalho que gera resultados, né? Então, não sei se... Enfim. André, passamos para a última questão da noite. Boa noite, André. Eu sou educadora física e trabalho com terapias corporais. Gostaria de perguntar para você o que você acha da adoração e, ao mesmo tempo, do preconceito que existe em relação às terapias corporais. O meu trabalho é baseado na anatomia emocional, do Stanley Kellyman, do Ivaldo Bertazzo, reeducação do movimento e de cadeias musculares, do método GDS, né? Que são abordagens psicossomáticas. Então, como que você vê hoje as terapias corporais? Tanto o preconceito quanto as adorações. Então, a própria pergunta já mostra, né, assim, que o preconceito e a adoração vão juntos, né? Eu, assim, pessoalmente, eu particularmente tenho toda a simpatia. Por exemplo, orientei uma dissertação de mestrado em saúde coletiva sobre o método Angel Viana, né, de terapia corporal ligado à dança, né, que é um pouco sincrético, né, de o método Alexander, Eutonia e outros, né? E eu vejo com toda a simpatia, né? E eu acredito, assim, que o preconceito, em parte, talvez se dê, ou certamente se dá, justamente por esse tipo de terapia não se adequar aos parâmetros cientificistas de medida de eficácia, né? É um pouco analogamente, assim, o preconceito, por exemplo, que a homeopatia sofre, né? Porque não é que não haja eficácia, nem que essa eficácia não possa ser medida, mas é que ela não pode ser medida pelos parâmetros de mesura da cientificidade
cientificista, né? Que é mecanicista, organicista. Né? Quer dizer, então, eu acho que esses preconceitos que você está, né, relatando encontrar, com certeza eles fazem parte desse momento de transformação, né? E ainda dessa herança de se pensar a ciência de uma maneira demasiadamente estrita. Bom, enquanto a adoração, enfim, eu diria, a princípio, né, pelo menos como ideia inicial, que talvez seja uma reação a esse preconceito, né? Uma tentativa de valorização, talvez, enfim, de supervalorização, né, de um aspecto. Né? O que me vem à cabeça é sempre a questão que eu falei em relação à saúde, dela ser multiprofissional. Né? O que me vem à mente, se a gente pensar no indivíduo, enfim, todos esses aportes que possam tornar o corpo, esse corpo psíquico, né, mais potente, eles serão sempre bem-vindos. Né? Tá bom? Bom, Giancarlo... Sim. Bom, gostaria de lembrar a todos vocês que nós teremos na próxima, vejam bem, dia 11 de junho, nós teremos um novo módulo chamado Indivíduo, Esporte, Mitos e Verdades sobre Atividade Física, com curadoria de Osmar de Oliveira, que acredito todos vocês conheçam, né? Ele é um médico, ao mesmo tempo é um apresentador de programas na TV. E o tema da primeira palestra será Mitos e Verdades sobre Atividade Física, pelo próprio curador. Além desse módulo que vai se iniciar no dia 11 de junho, nós teremos na próxima terça-feira, dia 1º de maio, um novo módulo também baseado em Foucault, Deleuze e Derrida, frente à crise. Praticamente é um anticlímax das sociedades contemporâneas, que é o novo módulo com curadoria da professora Scarlett Martin. E nós teremos o privilégio de ter alguns grandes palestrantes que vêm da França, especialmente para esse evento. E a primeira delas será Elisabeth Roudinesco, com o tema Foucault, Deleuze e Derrida, Pensamento Rebelde e Heranças Cruzadas. Absolutamente imperdíveis essas palestras que vocês poderão ter, inclusive, na internet. Né? Lembramos que também, por causa do Corpus Christi, nós teremos um feriado do dia 3 e dia 4. Vocês poderão aferir esses dados no nosso folder com a programação. E lembramos que amanhã à noite temos Marta Herr e André Rangel concluindo um módulo chamado Caleidoscópio com Almeida Prado, que verá pessoalmente, né, falar da própria música. E ele é o curador e ao mesmo tempo é o compositor. Muito bem, gostaríamos, porém, de agradecer especialmente o André, porque ele trouxe para a gente um tema tão complexo como é o corpo e a saúde, né, com tanta propriedade, com tanto cuidado, inclusive trouxe palestrantes. A gente agora lembra, né, André, tudo aquilo que você trouxe para a gente durante essas semanas e trouxe essa visão do corpo e da saúde de uma forma amplificada, realmente muito mais aberta do que essa visão restrita que a gente tinha provavelmente na nossa cabeça, né? Com muita competência e profissionalidade, como são impecáveis na sua forma de agir. Gostaríamos, portanto, de um aplauso realmente sentido para o nosso curador.